Depois do sorteio que definiu os grupos para o Super Mundial da FIFA, que vai ocorrer no ano que vem, em junho precisamente, o Chelsea foi o clube que mais chamou a atenção na chave do Flamengo, justamente por ser um clube da Premier League e não apenas isso, um clube que sempre está como protagonista nas principais competições europeias, não apenas na Premier League. O Chelsea, que é conhecido por um clube que costuma fazer investimentos pesados no mercado. Então, a gente vai fazer aqui uma análise mais contextualizada desse momento do Chelsea, para entender realmente quais são as fortalezas, qual é o momento e o que essa temporada pode impactar na chegada no Super Mundial. Para a gente fazer um contexto e uma análise também das chances do Flamengo, que eu venho falando aqui já alguns vídeos que são chances que, se contextualizarmos com o momento do Flamengo e quando e onde vai acontecer o Mundial, isso aí pode trazer um certo equilíbrio para a competição. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal, é muito importante. Deixe o seu like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e possa distribuir a um número maior de pessoas. E claro, comente aqui se você gostou, não gostou do vídeo, gostou ou não do conteúdo, enfim, não importa. O importante é interagir e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Então nós vamos falar justamente agora do Chelsea. Eu fiz aqui uma análise mais focada no Chelsea, vou me comprometer a fazer isso com os outros adversários do Flamengo, que é o Esperança, e também o Leão do México, Esperança da África e o Leão do México. Vou buscar mais informações, principalmente sobre o Esperança, que é um clube que a gente conhece pouco, até por estar distante e não tem muito acesso a essas informações, ainda que em tempo de internet, mas eu vou buscar mais informações e vou preparar um vídeo muito parecido também. Agora, sobre o Chelsea, a gente vai colocar aqui já um chart para começar a explicar a respeito. Vamos às informações do Chelsea. Plantel de 30 jogadores, algo meio que padrão no futebol europeu, né? 30 jogadores é considerado aí a quantidade ideal para um elenco na Europa, né? Agora, importante destacar que desses 30 jogadores, 15 jogadores são selecionáveis, o que evidencia que existe qualidade no plantão do Chelsea. Nada de novidade, tendo em vista que Chelsea sempre é um time competitivo na Premier League, que é a liga mais forte do planeta. E um outro ponto também importante é a questão da média etária. São jogadores que, na média, têm 24 anos, né? A média do elenco. Ou seja, é um elenco jovem, é um elenco com qualidade, jogadores selecionáveis e jogadores jovens, mas também não tão jovens assim, já existe uma certa bagagem, uma certa experiência. Então ele tem uma combinação muito competitiva. Agora, importante destacar que nesse contexto o Chelsea vai ter 65 jogos, dependendo ali de quais competições vai seguir ou não, nas competições europeias ou nas próprias competições de Copa. Mas dá mais ou menos em torno de 65 jogos. O Chelsea hoje ele disputa a Premier League, briga pelo título, hoje ele é o segundo colocado. Então, aqui nenhuma novidade, porque só evidencia que tem um elenco qualificado, um elenco jovem e que é um time protagonista na Premier League. Pô, Diogo, então como é que fica o Flamengo numa situação como essa? Poxa, será que dá para fazer um jogo equilibrado, um jogo parelho ou não? E é justamente esse o contexto que eu quero explicar, a questão do calendário, né, a quantidade de jogos que pode influenciar e muito, porque o Chelsea ele vai disputar 65 jogos, como eu disse, em média. O Chelsea vai disputar 65 jogos em média e isso pode e deve impactar na sua performance no Mundial, no Super Mundial de Clubes. Como assim? Bom, os times brasileiros, em geral, ali, os grandes, os ponteiros que disputam as três competições nas fases mais agudas, vão disputar ali
75 jogos mais ou menos, ou seja, ou até 80, 10 ou 15 a mais que o Chelsea. E essa diferença é muito em virtude dos estaduais, que os clubes brasileiros meio que poupam, né? Então nós temos aí 10 jogos em média a mais que um clube inglês como o Chelsea. E aqui a gente já reclama muito do calendário, tem toda essa quantidade de lesões que a gente sempre reclama, e os times chegam no final da temporada extenuados, não é verdade? E os clubes ingleses, os ponteiros, aqueles clubes protagonistas como o Chelsea, eles disputam não tanto menos, então estamos falando em termos de 10 jogos, e da mesma maneira eles vão chegar extenuados ao final da temporada, igual os clubes brasileiros. De novo, no Mundial, que acontece em dezembro, eles estão no meio da temporada, ou seja, na parte, no viés de alta da forma física. Só que agora inverte, eles vão chegar no fim de temporada. E mais do que isso, caso o Chelsea, caso não esteja em alguma competição europeia na final, a temporada acaba ali no final de abril. Então eles vão ser obrigados a dar férias para os jogadores para retornarem a tempo de disputar o Super Mundial. E o que acontece com isso? Os jogadores vão estar iniciando toda a parte física. De qualquer maneira, eles não vão estar no seu melhor, na plenitude da sua forma física. Muito longe disso. E é o que eu costumo dizer, o futebol hoje ele é medido pela intensidade, pela capacidade de um time de executar a dinâmica tática do seu treinador. E, gente, a parte física, para você executar com todo esse dinamismo que existe no futebol hoje, ela é fundamental. Então, o que eu quero dizer, sim, o Chelsea tem um bom time, é um time protagonista na Premier League, mas ele vai chegar provavelmente muito longe das suas condições físicas e, mais do que isso, provavelmente com jogadores importantes lesionados. É só ver o que aconteceu com o Flamengo agora, nessa temporada ainda. E outra, e vai ser interessante para o Flamengo medir forças também, porque o Flamengo é um clube que, em termos de elenco, é o melhor elenco, é referência da América Latina. E agora muito bem treinado pelo Felipe Luiz, que conhece como poucos, aqui no Brasil, conhece como poucos o futebol europeu. Inclusive, o Felipe Luiz jogou no Chelsea, né? Então, é um confronto que tende a equilibrar mais, muito em virtude de pegar o Flamengo num viés de alta da forma física, na plenitude física, e pegar o Chelsea no final de temporada, ou seja, quando os músculos já estão extenuados, jogadores saindo meio que de férias, né? Voltando, regressando para iniciar uma pré-temporada, meio que o Super Mundial vai ser mais ou menos como uma pré-temporada para os clubes europeus. E isso equilibra demais o confronto. E, além do que, como eu disse, o Flamengo é um grande time, é um grande elenco, também tem um jogo, tem uma característica, um elenco muito físico também, jogadores novos ingressados, jogadores que vieram da Europa, como o Alcaraz, o Plata, jogadores também selecionáveis. Nós falamos aqui do Chelsea, que tem 15 jogadores selecionáveis no seu elenco. O Flamengo tem isso ou até mais. Então, na minha opinião, você tirando a parte da mídia, que sempre diz que aqui nada presta e só lá fora que presta, tirando essa parte, tentando ser o mais racional possível, se o elenco do Flamengo não tiver no mesmo nível do Chelsea, e provavelmente não esteja, mas também não está muito diferente, não está muito distante. Isso para mim é muito claro. Inclusive, esse Super Mundial vai ser uma oportunidade de elevar o reconhecimento do futebol brasileiro, porque com a participação dos seus clubes, caso eles sigam e vão a fases mais agudas, né? Então, o Flamengo também não está muito distante em termos de elenco do Chelsea. Poxa, o Chelsea tem 15 jogadores selecionáveis, o Flamengo está nessa faixa também, jogadores de seleções importantes aqui na América do Sul. Então, nesse sentido, o Chelsea pode ter um pouco, deve ter certamente vantagem em termos de qualidade, o investimento é maior, mas não é tanto. E a parte física, isso sim é importante, o Flamengo com certeza leva vantagem. E, gente, é só ver jogos de times pequenos na Europa que conseguem fazer confrontos bem equilibrados com esses times grandes europeus. E isso é só uma evidência de quanto a parte física ela é
primordial, fundamental no futebol europeu hoje. Então, na verdade, esse é o motivo pelo qual eu acredito que esse confronto possa ser muito equilibrado e o Flamengo certamente vai fazer uma preparação muito voltada para esses confrontos do Super Mundial, até porque o Campeonato Brasileiro vai ter uma pausa. E, obviamente, não só o Flamengo, mas os clubes brasileiros vão fazer uma preparação muito direcionada. E é o que eu acredito que aconteça, inclusive usando aí o estadual para preparar, condicionar o time, tanto do ponto de vista tático, mas principalmente do ponto de vista físico. Eu acho que é um confronto que vai mostrar muito a realidade do nosso futebol hoje, mas é um confronto que eu vejo como um confronto, sim, com certo favoritismo do Chelsea, mas equilibrado. Não vou ficar surpreso se o Flamengo vencer e ser o primeiro colocado desse grupo. Mas eu quero saber a sua opinião, então deixa aqui seus comentários. O que você acha a respeito desse confronto? Você acredita que esses fatores podem equilibrar o confronto? Opine aqui, deixe o like, compartilhe com seus amigos e até a próxima.